Cristina, mil desculpas, acho que agora conseguimos ajeitar aqui. Podemos começar então? Eu vou fazer só uma breve apresentação aqui para os alunos. Você precisa saber que está aqui o professor Sérgio Stout, aqui na frente, o Sérgio, Fernando, o Tiago e o André Peixoto. O Walter Guandalini está aqui, o que significa que toda a tropa da História do Direito aqui da nossa faculdade está acompanhando essa sessão. Temos aqui também muitos estudantes, doutorandos, mestrandos e também estudantes da graduação em Direito, né? E eu quero dizer, Cristina, aqui na frente dos nossos estudantes e colegas, que é uma satisfação imensa te receber aqui nesse curso. A tua sessão é a penúltima sessão do nosso curso. Na semana que vem nós vamos receber a Irene Stolze, de Florença. E para quem não conhece ainda a professora Ana Cristina Nogueira da Silva, é uma historiadora do direito portuguesa que hoje eu diria que tem a maior e melhor interlocução com os historiadores do direito do Brasil, professora da Universidade Nova de Lisboa, se ela me permite dizer, a herdeira de Antônio Manuel Espanha nessa universidade. Uma obra imensa, uma obra profunda, muito sobre o Império Português, e hoje nós teremos essa satisfação de ouvi-la aqui nessa aula. Para nós é um verdadeiro privilégio, Cristina, a gente poder fazer essa interlocução contigo. Então, feita essa breve apresentação, não sei se o Sérgio quer dizer alguma coisa também, não. Eu te dou imediatamente a palavra. Pode mandar ver. Ótimo. Consigo ver-vos. Então, bom dia a todos. Aí é bom dia, aqui já estamos na transição para a tarde. Se calhar agora, por enquanto, não é necessário aparecer aí o slide, senão eu não vejo as pessoas. Bom. Ora bem, eu, em primeiro lugar, também quero dizer que para mim é uma enorme honra e sobretudo uma grande alegria estar aqui e queria agradecer muito a todos, ao professor Ricardo Fonseca, ao professor Luís Fernando Lopes Pereira, ao professor Walter Guandalini Júnior, que organizaram este programa e que me deram o privilégio de ser convidada para dar aqui uma aula. E queria também agradecer a presença de todos e também, em particular, dos colegas muito queridos, o Sérgio, o Tiago, o André, enfim, tanta gente que eu tenho conhecido aqui em Portugal e no Brasil e com quem tenho aprendido imenso e também com quem tenho desenvolvido grandes laços de amizade. E também queria agradecer muito, muito particularmente ao professor Ricardo Marcelo Fonseca, bem por causa da sua obra, da sua amizade e porque foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Teve a generosidade imensa de aceitar integrar o júri das provas de agregação, que são aqui em Portugal as últimas provas da carreira académica, e talvez ele próprio não tenha a noção do importante que isso foi, porque, e já agora dizendo alguma coisa acerca de mim, a minha formação original é em História, eu dou aulas numa faculdade de Direito e isso, enfim, gera sempre, creio que também aí no Brasil esta situação seria possível, alguns anticorpos por parte dos historiadores do direito que têm formação original em Direito e por causa dessas questões uma boa parte do júri da minha agregação foi um júri internacional. Era preciso que houvesse historiadores do direito no júri, mas não era fácil encontrar quem quisesse integrar esse júri aqui em Portugal e fosse historiador do direito, de maneira que os professores portugueses do júri eram historiadores enfim, os restantes membros eram historiadores do direito, sim, mas de faculdades estrangeiras e, naturalmente, que era absolutamente crucial que estivesse alguém de uma faculdade de Direito do Brasil, por todos os motivos,
alguém que conhecesse e que fosse especialista em História do Direito português e do Brasil, e essa pessoa foi o professor Ricardo, e eu não esquecerei isso, e isso ainda redobra mais, enfim, o meu prazer e o meu empenho em estar aqui e em partilhar convosco alguns conhecimentos que eu espero que, enfim, que sejam úteis ou pelo menos que vos agradem nesta transmissão que vou fazer. Bom, e o que eu vou fazer é contar uma longuíssima história, na verdade, porque o título da minha apresentação é Direito Europeu e Costumes no Império Português no século XX, mas eu vou começar realmente no século XIX e vou-vos contar uma história. Não sei se Oi, Cristina, a gente está vendo aqui o teu ícone, mas não estamos te vendo nem te ouvindo. aparentemente eu estou. Agora. Oi, Cristina, agora te vemos e te ouvimos. Então,
Ricardo, terá sido um problema daqui ou daí? Não sabem? Segundo o nosso querido Zé Apolinário aqui, que nos dá uma assessoria, parece que é aí. Mas agora parece que está estável. Acho que podemos prosseguir. Ok. Pronto, obrigada. Ok. Bem, então, como eu estava a dizer, eu não sei se devem-me ter ouvido até aqui, eu já agradeci muito a todos e todas, obrigada por estarem aí. E eu estava a dizer que então ia contar-vos uma longa história, que é uma história que tem muitos hiatos, talvez algumas imprecisões, vou dar alguns saltos cronológicos muito significativos, vou colocar algumas hipóteses que ainda não estão sistematicamente testadas e provavelmente vou oscilar na terminologia, porque aquilo de que eu vos vou aqui falar é uma investigação bastante nova, embora o tema dela seja um tema já antigo, ou pelo menos muito ligado a investigações que eu tenho feito ao longo da minha carreira. Portanto, este tema, que é os usos africanos e a sua coexistência com o direito europeu nos territórios africanos submetidos ao domínio português, nos séculos XIX e XX, surgiu no contexto de uma investigação que tinha como finalidade saber que estatuto tinham os territórios africanos da monarquia portuguesa e depois da República durante os séculos XIX e XX. Portanto, isto apanha todo o período dos regimes liberais constitucionais, entre 1820 até 1910, depois a República, entre 1910 e 1926, e finalmente o Estado Novo. Enfim, esta história termina com a Revolução do 25 de Abril e a descolonização em 1975. Portanto, enfim, a minha ambição era compreender isto quando eu comecei a fazer investigação nesta área da história do direito colonial, do direito do Império. E agora estou a ter a oportunidade outra vez, eu tive que recuar até ao início do século XIX e até ao século XVIII, e agora estou outra vez muito empenhada em continuar pelo século XX adentro. Bom. Ora bem, um dos episódios relevantes desta investigação, e é por ele que eu vou começar, foi aquele episódio em que se fez aplicar o Código Civil português de 1867, foi o primeiro Código Civil português, nos territórios africanos, por meio de um decreto que foi publicado em 1869. Neste decreto de 1869, o que se determinou foi que o Código Civil se aplicaria a todas as províncias ultramarinas, em todos os territórios não europeus, na Ásia, em África. Todos os que aí nascessem e residissem seriam julgados pelo direito português, e isso concordava com a ideia que existia nesta altura, no século XIX, de uma continuidade perfeita entre o território português na Europa e o território português das províncias ultramarinas. Nas Constituições e na legislação portuguesa do século XIX, considerava-se que a soberania da nação era uma só, exercia sobre um só território, o território nacional, que estava dividido em províncias. Essas províncias eram todas iguais, com a diferença de que umas estavam na Europa e outras estavam fora da Europa e, portanto, se chamavam-se ultramarinas. E de acordo com este imaginário político, que era novo, era o imaginário político do século XIX, portanto, onde já não havia espaço para soberanias plurais, pluralidade jurisdicional, diversidade de estatutos pessoais que eram muito comuns, como vocês sabem, nas sociedades anteriores, que chamamos de antigo regime. Portanto, de acordo com este imaginário, a administração e o direito portugueses deviam vigorar de forma uniforme. Todas as províncias deviam estar representadas num único parlamento e nesse parlamento reuniriam representantes de uma só nação que podiam ser eleitos no reino ou nas províncias ultramarinas. Bom, e isto tinha sido um modelo, aliás, que se tinha consolidado com a discussão sobre como integrar o Brasil no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Eu agora não vou discutir isso, mas há também aqui essa continuidade. Ora bem, esta ideia de que o espaço do Império devia ser um espaço juridicamente uniforme
fez com que toda a legislação, inclusive os códigos que se iam publicando, penal, administrativo e etc., fosse aplicada nas províncias ultramarinas, ou mandada a aplicar. Mas a verdade é que essas províncias eram diferentes, havia ali umas diversidades, e essas diversidades permaneceram no terreno, vinham de trás, e, portanto, também se reconheceu em todos os decretos que mandaram aplicar os códigos que a parte ultramarina do território era diferente e, portanto, os códigos tinham que sofrer adaptações. E foi isso que sucedeu em 1869, quando se faz aplicar o Código Civil. Reconheceu-se que não era possível, no imediato, universalizar o Código Civil nesses territórios e, por isso, ressalvaram-se aquilo que, na época, se designava como usos e costumes de alguns grupos das populações que estavam nesses territórios. Eu vou dar alguns exemplos desses usos e costumes que são referidos no decreto. Eles diziam bem, ressalvam-se os usos e costumes já codificados na Índia, que deviam ser observados nas causas entre os súbditos não cristãos da Índia, em Goa. E realmente, eu estou aqui a falar da Índia, não vou falar muito, mas acho que é importante referir o caso da Índia aqui no decreto, porque era o único território onde já durante o regime liberal tinham sido codificados os usos e costumes. Desde cedo, o primeiro Código de Usos e Costumes dos Hindus das Novas Conquistas era de 1824, e depois também havia o Código de Usos e Costumes dos habitantes não cristãos de Damão e Diu. Todos estes códigos seriam publicados no século XIX e desde logo em 1821 como legislação complementar do Código Civil português. Bem, e entre estes usos e costumes que o decreto de 69 ressalvava, também estavam os não codificados. Contando-se entre estes, e agora estou a citar o decreto, os usos e costumes dos gentios grumetes na Guiné, ou os usos e costumes de baneanos, batiás, parcês, mouros, gentios e indígenas em Moçambique. Bom, e há muitos outros, mas, enfim, só para relatarmos o caso de África, estes eram usos e costumes que não estavam ainda codificados, mas que o decreto dizia é preciso codificá-los, fazer códigos de usos e costumes para que sejam aplicados a estes grumetes, a estes gentios e indígenas de Moçambique e por aí fora. Bom, e admitia-se também ainda no decreto que os usos e costumes fossem administrados em tribunais especiais e referia-se, como exemplo, outras nações colonizadoras, como a França, que teriam criado esses tribunais especiais na Argélia, na Conchichina e no Senegal. Portanto, este decreto mantém, de facto, um conjunto de situações que são herdadas do período anterior. Desse tal mundo que nós chamamos mundo do antigo regime, as sociedades do antigo regime, onde o pluralismo das jurisdições, das soberanias e dos estatutos era natural, fazia parte do modelo político, e que tinha colocado o direito europeu a conviver com as ordens jurídicas locais, nativas, quer nos espaços europeus das monarquias, quer nos seus espaços não europeus. Era comum, nos territórios não europeus submetidos à monarquia portuguesa, que grupos nativos, nomeadamente africanos, fossem julgados, e por juízes europeus ou por juízes nativos, de acordo com os tais usos e costumes. E também em tribunais especiais, nomeadamente nos milandos de Moçambique, que eram esses tribunais onde se procedia à administração da justiça a populações nativas que eram julgadas de acordo, dizia-se, com os seus usos e costumes. Mas também era comum que as populações nativas ou indígenas recorressem aos tribunais e ao direito português nas suas causas com europeus ou com outros africanos. Esse aspecto tem sido menos estudado, embora hoje se saiba que isso aconteceu em todos os impérios. Muitas vezes as nações colonizadoras instituíam instituições judiciais a pensar sobretudo na população europeia que ia para esses territórios, mas depois a população nativa também usava essas instituições e o direito europeu e, portanto, de certa maneira isso era um processo quase espontâneo que
confirmava o domínio europeu nesses territórios. Bom, isso fez com que, ao longo destes séculos todos, do Antigo Regime e também durante a primeira metade do século XIX, se tivesse formado nos territórios africanos submetidos ao domínio português uma elite de nativos africanos, negros e mestiços, que eram pessoas que tinham nascido nesses territórios, que eram filhos de nativos ou nativas desses territórios, que participavam nas atividades económicas potenciadas pela presença portuguesa, nomeadamente na captura e no tráfico de escravos e também no comércio local e internacional, e que desde o século XVII ou até antes usavam o direito e as instituições coloniais para adquirir e exercer direitos sobre a terra e sobre as pessoas e também para verem os seus direitos de propriedade reconhecidos. Há um livro muito recente da Mariana Cândido que estuda com grande sistematicidade, enfim, este uso que os africanos, nomeadamente em Angola, na África Ocidental, faziam do direito europeu. Também em questões de direito sucessório, etc. Enfim, sempre que olhassem e vissem nesse direito um recurso que lhes seria mais favorável do que os seus direitos tradicionais locais. Bom, e na África, sob domínio português, algumas destas pessoas tornaram-se importantes no sentido em que ocupavam cargos civis, militares e eclesiásticos na administração local, sobretudo após a abolição da escravatura e do tráfico, que ocorreu a partir de 1836, e que afetou bastante estas famílias de pessoas africanos que viviam muito ligados a esta atividade, enfim, e eles de alguma forma compensaram isso, tomando para si os cargos da administração pública e, portanto, no início do século XIX e na primeira metade do século XIX, estas pessoas integravam o que na altura se designava como a população civilizada daqueles territórios, juntamente com os portugueses que vinham da metrópole. Autodesignavam-se filhos da terra ou filhos do país e eram, nas constituições portuguesas da época e também na legislação portuguesa, eram cidadãos portugueses e, portanto, era relativamente claro que quando se mandava aplicar o Código Civil nos territórios africanos, as suas vidas passariam a ser reguladas pelo Código Civil. Bom, esta questão da cidadania estes grupos eram realmente considerados cidadãos. A questão da cidadania dos nativos que viviam nos territórios africanos foi muito discutida ao longo do século XIX. Esteve sempre rodeada de muitas incertezas, nunca se sabia muito bem quem era e quem não era cidadão nestes territórios e, curiosamente, o decreto de 1869, quando faz aplicar o Código Civil, também não esclarece muito isso e podia tê-lo feito porque os franceses, na mesma época, tinham excluído da cidadania francesa todos, na Argélia, por exemplo, todos os indígenas que se mantivessem regulados na sua vida privada pelo direito islâmico. Esses não eram cidadãos franceses. E o mesmo no Senegal. Isto eram exemplos que eram convocados no decreto de 69, mas de facto nada se diz sobre a cidadania das pessoas neste decreto que faz aplicar o Código Civil. E podemos inferir daí que não se fazia porque era evidente que todos os que viviam e residiam nos territórios ultramarinos em África eram cidadãos. Isso era uma afirmação que se fazia genericamente, mas que estava sempre e continuamente a ser contestada, nomeadamente pelo próprio autor do Código Civil. Enfim, e era uma questão que permanecia na incerteza, mas que permitia que pelo menos alguns fossem considerados cidadãos e que, portanto, fossem inclusivamente eleitores e até eleitos para o Parlamento português no Reino. Portanto, logo em 1820 há 2 filhos de país que são eleitos deputados. Um deles
que era um clérigo, um mestiço, que está presente nas cortes, na discussão, em 1821-22, e outro não chegou a estar porque foi para o Brasil, estava no Brasil, era adepto da ligação de Angola ao Brasil, portanto, enfim, não vou poder contar muito essa história, mas só para terem a noção de que há aqui também conexões com a história do Brasil e que havia alguma incerteza, ou pelo menos não se assumia totalmente e de forma clara o reconhecimento da cidadania a todas as populações, e havia muitas dúvidas sobre essa cidadania, se não a todas, pelo menos a algumas delas. Agora, o que importa sublinhar é que, aparentemente, a vigência do Código Civil, em 1869, não alterava muito uma situação mais antiga, nomeadamente uma situação herdada do antigo regime, que era esta situação em que vigoravam duas ordens jurídicas, uma a dos usos e costumes, outra a do direito português, agora o Código Civil, e aparentemente todos podiam recorrer a uma ou outra. Era uma situação de pluralismo jurídico. Não obstante, este decreto trazia algumas novidades. E uma delas é que o ordenamento jurídico da metrópole, que era o do Código Civil, ou que tinha no seu centro o Código Civil, surge como a normalidade. Os outros ordenamentos, os tais usos e costumes, agora eram claramente vistos como uma exceção, eventualmente destinada a desaparecer num futuro mais ou menos longínquo com a universalização do Código Civil. E porquê é que eu afirmo isto? Bom, porque percebi, lendo este e outros diplomas e também muitas fontes doutrinárias da época, que esta vigência dos usos e costumes, em 1869, era condicionada. Porquê? Porque os ordenamentos locais, nativos, os usos e costumes, deviam ser corrigidos de várias formas e em vários momentos. Em primeiro lugar, dizia-se que eles vigorariam apenas aqueles que não se opusessem à moral e à ordem pública. Bom, isto não tinha grande novidade, porque já no antigo regime havia a ideia de que os direitos locais que ofendessem a religião, aos princípios da religião, não seriam aceitos. Portanto, aqui a novidade era relativa. Mas depois outra novidade é que o decreto de 1869 mandava codificar todos sem exceção, todos os usos e costumes que ainda não estavam codificados. Bem, desde sempre na Europa e também nos territórios ultramarinos se tinha codificado usos e costumes, portanto não havia, isso também não era assim totalmente novo, mas o facto é que agora a sistematização dos direitos locais em códigos era olhada como um dispositivo da missão civilizacional. Ao sistematizar as normas locais em códigos escritos, pretendia selecionar, por um lado, abolindo as práticas que não eram toleradas, mas também melhorar e inocular princípios jurídicos civilizados nos direitos locais. Princípios jurídicos civilizados, eu estou naturalmente a citar. Portanto, já não se tratava apenas de controlar práticas jurídicas locais ou de integrá-las numa ordem jurídica mais geral, mas mantendo o seu primado, como no antigo regime, mas agora tratava-se de transformar a ordem jurídica local, melhorando-a progressivamente e até promovendo o seu desaparecimento, ainda que, como referi, num horizonte temporal muito indefinido. Bom, eu vou agora dar exemplos de textos que li que apontavam neste sentido e que me fizeram chegar a esta conclusão. Por exemplo, houve um projeto de regulamento para os distritos de Angola, nos anos 40 do século XIX, em que claramente se enunciava, na tarefa de levantamento dos usos e costumes, o objetivo de contrariar, e agora estou a citar palavras desse documento, os usos gentílicos como a poligamia, os ordálios, os feitiços, a escravização. E o mesmo sucedeu em algumas compilações que se tinham feito em Moçambique nos anos 50, onde também se proibia, por exemplo, a prática da autoescravização.
Depois, em 1880, e agora vou voltar à Índia, manda-se fazer uma nova codificação para as novas conquistas, para os hindus. E a razão para se mandar fazer essa codificação é que era necessário retirar dos códigos anteriores, aqueles que eu referi há pouco, tudo aquilo que se opusesse à moral e à ordem pública, mantendo-se somente, e agora estou a citar, as normas do direito da família e dos hindus, que ainda não se podiam abolir nem modificar. As que ainda não se podiam abolir nem modificar. E recusavam-se também efeitos civis aos casamentos poligâmicos e, finalmente, mandava-se aplicar o Código Civil em matérias sucessórias. Isto dentro de um código pensado para as novas conquistas e para as populações hindus. Depois, em 1889, o governador-geral de Moçambique, agora estamos em África outra vez, tinha também achado que era necessário codificar os usos e costumes aplicados nos milandos para combater os que já não se adequavam, e agora estou a referir-me palavras dele, ao estado de relativa civilização em que os povos de Inhambane se encontram. Ou seja, estes povos tinham evoluído, estavam mais civilizados e, portanto, justificava-se a publicação de um novo código, alterado e corrigido, para eliminar práticas que estivessem desatualizadas, basicamente. Bom, e as potencialidades civilizadoras deste novo código de 1000 anos, que se fez realmente em 1889, foram testadas por um juiz em Moçambique, António Moreira Feio, que escreveu sobre isso e que garantiu que a vigência deste Código de 1000 anos tinha originado o aparecimento, e agora estou a citar palavras dele, tinha originado o aparecimento em volta de Inhambane, que era uma povoação de Moçambique, uma população considerável de pretos relativamente civilizados, com a noção clara do direito de propriedade, de organização do trabalho e da família, com direitos e deveres que lhes são garantidos e regulados por uma lei escrita. Portanto, claramente a codificação ia corrigindo e sucessivas codificações iam corrigindo à medida que as populações se iam, nas palavras destes administradores e juristas, se iam civilizando. Outra forma de corrigir os usos e costumes locais era também entregar à administração da justiça a juízes e administradores europeus. Seriam estes, guiados pelas codificações dos usos e costumes, e também julgando em tribunais especiais, os agentes centrais da transformação daquelas comunidades e daquelas populações. Então, agora vou dar outro exemplo de um jurista, Joaquim de Almeida e Cunha, que tinha sido nomeado pelo governador-geral de Moçambique, no início dos anos 80, para compilar os usos e costumes daquela província, para cumprir o decreto de 1869. E então, dizia ele que os administradores e os magistrados europeus iriam regular a aplicação dos usos e costumes como um meio de gradualmente os modificar. Portanto, claramente a ideia de quem aplicava o direito codificado, o direito local codificado por europeus, também devia gradualmente modificar esse direito. Bem, e Manuel Moreira Feio, o tal juiz de que já falei, considerava também que a presença de um juiz europeu ou de origem europeia era tão civilizadora quanto a codificação do direito, porque, e agora são palavras dele, esse julgador vai corrigindo e modificando os usos e preconceitos condenáveis dos indígenas e aproximando-os gradualmente, sem violências nem lutas, dos bons princípios e práticas racionais. E tão proveitosos são já estes resultados, ou seja, a justiça aplicada diretamente pelo governador, capitão-mor ou senhor do prazo, que vemos nestas regiões profundamente alterados os atos mais importantes da vida social indígena, quais são o casamento e a sucessão. Portanto, estes homens visualizavam o efeito civilizador que tinha a aplicação destas codificações, enfim, por eles próprios.
Claro, aqui, e eu vou fazer uma paragem, aqui há desde logo imensos aspectos acerca dos quais nós temos que refletir, nomeadamente sobre a natureza destas codificações, porque nós dizemos que são codificações de direito local, mas na verdade é uma terminologia insuficiente, porque a questão que se coloca é se estamos a falar de direito local ou de direito europeu ou de um direito especificamente colonial. Porque, na verdade, estas codificações eram elaboradas por iniciativa europeia, tinham uma intenção de alterar um direito local, eram feitas com a ajuda de autoridades nativas que, no ato da codificação, forneciam a sua visão do que eram os usos e costumes tradicionais, que era uma versão, e depois eram submetidos a critérios europeus de moralidade e de ordem pública e até, mais tarde, o critério da funcionalidade relativamente aos objetivos da presença europeia e da colonização. Portanto, aqui é um problema terminológico com o qual nos confrontamos quando fazemos investigação sobre estes temas, mas também outro aspecto importante que eu queria sublinhar é que, nesta altura, o Código Civil, já o disse, podia ser escolhido por todos, inclusive pelos não católicos, os hindus, por exemplo, os gentios, os pársias, os mouros, etc., que genericamente eram designados por gentios. E até o Código Civil, na verdade, até podia ser escolhido por grupos considerados semi-civilizados ou incivilizados, de cuja cidadania se duvidava. Isto porque o que o decreto determinava era que, desde que fosse essa a vontade das pessoas, e caso a caso, todos podiam optar ou pelos seus usos e costumes ou pelo Código Civil. Bem, eu sei que isto realmente acontecia, está estudado mais para a Índia, as populações nativas, inclusive os hindus, utilizavam direito português e direito hindu, e direito hindu codificado por portugueses em várias circunstâncias. Portanto, a ideia que dá quando se lê todo este conjunto de documentos e o decreto é que parecia esperar-se que, à medida que as populações se civilizassem, estas codificações iriam ficar desatualizadas e por isso é que elas tinham que ser renovadas, até que perderiam a sua vigência, quando o Código Civil estivesse em condições de se universalizar. E este percurso seria então intensificado pela tarefa transformadora da codificação e da aplicação do direito codificado por juízes europeus, embora assessorados por autoridades nativas. Portanto, e isto concluo eu, também já tinha concluído isto em relação à questão da cidadania, não eram muito claras as fronteiras que separavam a população considerada civilizada, fosse de origem africana, fosse de origem europeia, da população considerada não civilizada, essa sempre de origem africana. Ou, pelo menos, não parecia haver uma grande preocupação com o controle dessa fronteira. À medida que as pessoas se fossem integrando na sociedade colonial portuguesa, que fossem usando o direito português, que fossem tomando para si nomes portugueses, eventualmente vestindo-se como os portugueses, iam se tornando portuguesas e eventualmente cidadãs portuguesas, e eventualmente se enriquecessem, poderiam tornar-se em eleitoras, desde que tivessem, enfim, obedecessem aos critérios censitários, e era mais ou menos assim que a coisa acontecia, e isto criava espaço para que as populações nos territórios africanos usassem
Não, está pelo Wallace. Aqui não está muito forte. Então, como é que posso fazer para Alô? estar Cristina, estamos... Voltou. Sim. Estamos te vendo Isto aqui. foi abaixo. Estamos te Eu vendo estou aqui, aqui, já Cristina. chamei aqui um colaborador aqui da informática para ver se conseguimos resolver o problema. Mas conseguiram ouvir até ir abaixo, consegue-se acompanhar. Conseguem ouvir-me? Conseguimos sim, professora. A senhora parou até onde não há uma fronteira clara entre cidadão civilizado e não civilizado. Na questão das fronteiras, não é? Pois, eu estava a dizer, não sei se cheguei a dizer, esta sensação que eu tenho de que, enfim, as pessoas iam se integrando de forma relativamente espontânea. Portanto, usando o direito e as instituições portuguesas, aprendendo a ler e a escrever também português, o domínio da escrita também era importante, e, paralelamente, tomando para si nomes portugueses, iam-se tornando portuguesas. Creio que ainda tinha falado sobre isto. E isso parecia ser uma questão que se deixava ao indivíduo, era uma opção individual. As pessoas iam escolhendo, quando quisessem, o direito português, podiam optar por formas de vida mais próximas das europeias, e isso, de certa maneira, permitia-lhes a entrada na tal chamada população civilizada das colónias, e população civilizada tanto eram os europeus quanto os africanos. Bom, eu estava a dizer que isto criava realmente espaço para todas as populações utilizarem de uma forma que fosse benéfica o direito português. Eu tenho juntado alguns casos, enfim, nunca fui investigar diretamente estes casos, procurei saber, junto de outros investigadores, em que de facto era possível, por exemplo, recorrer ao direito português em processos contra as autoridades coloniais, acusadas de abusarem dos seus poderes e de oprimirem as comunidades nativas. Então, era possível, não quer dizer que isto acontecesse sempre, que fossem bem-sucedidas nos tribunais portugueses e com recurso ao direito português. E também em processos sobre propriedade. Portanto, era possível que os indígenas vissem os seus direitos de propriedade reconhecidos com base no direito português e, enfim, com a ajuda de juízes e magistrados e administradores portugueses que usavam o direito português para garantir direitos de propriedade. Bom, eu não vou poder aqui descrever muitos casos, acho que estes já permitem ter uma ideia da situação criada pelo decreto de 1869, que faz o Código Civil, e também espero ter conseguido mostrar que esse decreto prolonga uma situação que vem de trás e introduz algumas novidades, enfim. E a situação é esta, e a ideia que eu tenho é que no momento seguinte, portanto, e agora vou entrar numa espécie de segunda parte desta aula, este espaço vai fechar-se cada vez mais. E o acesso ao direito europeu vai limitar-se progressivamente. Bom, aqui digo que sim. Estamos aqui a tentar consolidar a rede para ver se não volta a acontecer. Ok, muito obrigada. Mas, não sei, 1h30. Ora bem, portanto, em 1869, que é a data do decreto, o Império Português em África era ainda uma realidade muito circunscrita. Em rigor, nem havia império. Eu falo aqui de império por uma questão de ser prático, mas o que podemos falar é de uma presença portuguesa limitada, que se restringia a algumas zonas situadas sobretudo na costa, também a algumas ilhas, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, e também quer a população considerada civilizada, que integrava africanos, os tais filhos do país e europeus, quer os grupos nativos descritos como não
civilizados, os tais que poderiam eventualmente optar pelos seus usos e costumes, eram grupos diminutos e eram facilmente identificáveis. Aliás, o decreto mostra isso. Eles dizem exatamente quais são os grupos de pessoas cujos usos e costumes podem ser admitidos. Bom, ora bem, ao longo do século XIX e no início do século XX, esta situação mudou muito. Por um lado, com o fim do tráfico e da escravatura e a transição para uma economia de plantação, que Ups. Bom, isto está complicado. Conseguem ouvir-me? Sim, estamos escutando sim. Pode continuar, Cristina. Está bem, eu vou continuar então. Portanto, eu estava a explicar as alterações que ocorreram. Mais tarde ainda, a partir dos finais do século XIX, a situação dos territórios africanos mudou radicalmente, com a competição europeia por África, que é conhecida, a Conferência de Berlim, uma grande apetência por várias nações europeias de construir impérios em África, e isso gerou competição e obrigou os portugueses, e aliás todos os países europeus, a intensificar e a alargar a sua presença nesses territórios. E isso significou não somente a presença de ainda mais colonos europeus, o que agravava a competição pelos recursos e pelos cargos entre esta população dos colonos e a população civilizada de origem africana, os tais filhos de país, mas também este alargamento da presença aumentou muitíssimo o número de populações nativas ou indígenas que era necessário administrar e, sobretudo, que era necessário mobilizar para os projetos económicos coloniais sobre a forma de mão de obra. Portanto, aqui realmente é nesta conjuntura que realmente se constrói um império português em África, porque antes ele, na verdade, não existia. Bom, portanto, neste contexto vão multiplicar-se, finais do século XIX, início do século XX, as normas jurídicas especiais, decretos do governo, portarias provinciais dos governadores, que se destinavam a regular a vida dos indígenas, portanto, dos naturais daquela terra, África. E essas normas naturais eram normas relativas ao trabalho, visavam forçar os indígenas a trabalhar nas atividades coloniais, à criação de impostos especiais para indígenas, à propriedade, de modo a controlar os direitos dos indígenas sobre a propriedade da terra e, eventualmente, facilitar a sua expropriação. E também normas que visavam conhecer melhor essas populações indígenas, controlar os seus comportamentos e, eventualmente, protegê-las do confronto com a presença europeia. Na literatura europeia da época, começava a achar que a presença europeia era uma ameaça à preservação destas comunidades e, portanto, que elas careciam de proteção e gera-se um discurso sobre a proteção dos indígenas. Bom, isso faz com que se criem instituições administrativas especiais, como as secretarias dos negócios indígenas, que tinham em vista conhecer a demografia, a organização política, os usos e costumes dessas populações e também protegê-las no sentido da assistência infantil, de institucionalizar políticas sanitárias, prestação de primeiros socorros e por aí fora. Bom, inicialmente estas normas eram omissas quanto à definição de quem eram os indígenas aos quais elas se aplicariam. Mas a partir de certa altura começam a incluir-se nestas normas artigos nos quais se definia, para efeitos de aplicação dessas normas especiais, o que era um indígena.
E este processo foi alterando o significado original da palavra indígena, enquanto natural daquela terra, e acrescentando-lhe outros significados. Isso aconteceu, eu vou aqui citar outro decreto, em 1894, há um decreto a regulamentar um outro sobre a administração da justiça nas províncias ultramarinas, no qual se tinha determinado substituir, no respeitante aos indígenas, substituir as penas de prisão por penas de trabalho correcional. Bom, então, no artigo 10 desse decreto, de 20 de setembro, afirma-se que os indígenas são os nascidos no ultramar, de pai e mãe indígenas, e que não se distinguissem pela sua instrução e costumes do comum da sua raça. Portanto, é a primeira vez que num decreto geral do governo se diz o que é um indígena. Mas depois esta definição passou a ser recorrente, nomeadamente nas normas relativas ao trabalho, no qual estes indígenas eram submetidos ao trabalho forçado. E esta evolução acaba por se consolidar com a instituição nas colónias portuguesas da Guiné, Moçambique e Angola, do regime do indigenato. Bom, este regime do indigenato vai-se iniciando e instituindo ainda durante a República, entre 1910 e 1926, mas depois consolida-se com a ditadura militar e depois com o Estado Novo e traduz-se na vigência nestas 3 províncias africanas do Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas, que é aprovado em 1926 e depois em 1929, com algumas alterações, e vigora até 54, quando é aprovado um novo Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas. Bom, no Estatuto de 1929, os indígenas são então definidos como, e eu estou a citar, indivíduos de raça negra ou dela descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distinguam do comum daquela raça. Portanto, estes indígenas, estes indivíduos de raça negra que não se distinguiam dos de raça negra na sua ilustração e costumes, ficavam claramente submetidos à legislação criminal, fiscal e do trabalho especial, não tinham direitos políticos e não eram cidadãos. Portanto, pela primeira vez se assume que estes não são cidadãos. Todos os de raça negra que não se distinguem pelos seus costumes do comum da raça negra. Não eram cidadãos e seriam julgados em tribunais especiais, os tribunais privativos dos indígenas, nos quais os seus usos e costumes, de preferência codificados, a tarefa da codificação continuava, nunca foi terminada, e seriam aplicados por administradores ou juízes europeus com a assistência de conselheiros indígenas. Ora bem, este novo enquadramento significava que agora a opção pelos usos e costumes ou pelo Código Civil já não era voluntária nem livre. Pelo contrário, os que fossem juridicamente indígenas não podiam ser julgados em tribunais ordinários e a sua vida não podia regular-se pelo direito europeu do Código Civil. Seriam sempre regulados na sua vida privada pelos seus usos e costumes ou pelos direitos locais, que agora se considerava serem próprios da sua raça, que era a raça negra. Portanto, como que se encerrava estes indígenas no seu mundo, no mundo dos usos e costumes? E este encerramento tinha por trás uma narrativa que tinha surgido no âmbito da nova ciência da administração colonial, que se estava a formar na Europa desde os finais do século XIX. E segundo esta narrativa, esta teoria, as culturas primitivas dos indígenas eram culturas estáticas, dotadas de uma grande coesão interna, muito rígida. Havia uma ligação orgânica muito forte entre as normas do direito tradicional e as culturas locais nas quais essas normas se tinham formado. E, portanto, as administrações coloniais deviam respeitar a organicidade dessas culturas. Porque, dizia-se ainda, a imposição autoritária dos princípios jurídicos e políticos europeus e civilizados a essas populações primitivas estavam a provocar a dissolução das comunidades e a fomentar a rebelião. E, portanto, era necessário proteger
estas comunidades dos projetos coloniais de assimilação ou de modernização e para os quais elas não estavam preparadas, porque não podiam compreender os padrões jurídicos e políticos civilizados. Portanto, há aqui, caminha-se no sentido de uma separação total e da incapacidade que estas populações teriam de usar e compreender padrões jurídicos e políticos europeus, que os europeus consideravam serem os civilizados. Bom, por vários motivos que eu não vou aqui poder desenvolver, estas ideias tiveram um grande impacto na doutrina e no direito colonial português e multiplicaram-se a partir de finais do século XIX os discursos de acordo com os quais tinha sido um erro tratar os indígenas como se fossem cidadãos. Tinha sido um erro impor-lhes, o que na verdade não tinha acontecido, o direito português. Não só porque não o compreendiam, como também porque isso era perigoso. E porque os indígenas tinham direito a ver os seus usos e costumes respeitados. E também porque, no limite, e isso em muitas circunstâncias estava de acordo com os objetivos da colonização. Não fazia, por exemplo, sentido reconhecer direitos de propriedade aos indígenas, quando afinal eles próprios não tinham concessões de propriedade no seu direito local. Portanto, isto era uma afirmação muito comum na época. A ideia de que os indígenas não deveriam ter e não tinham, passaram a não ter acesso à propriedade privada porque isso era desconhecido nos meios indígenas e portanto, não fazia sentido reconhecer esse direito a populações que não sabiam beneficiar dele nem o conheciam. Claro que isto depois foi funcional à expropriação e à ocupação dessas terras por europeus, mas eu aqui também não vou contar muito essa história, queria apenas dar um exemplo para podermos então avançar. Portanto, o que é curioso é que estas narrativas que pareciam encerrar os indígenas e os seus usos e costumes num mundo à parte, estático, que não evoluía, onde não havia dinamismo, coexistiam com a anterior ideia de que, por um lado, práticas jurídicas bárbaras que violassem a ordem pública e a moralidade deviam ser abolidas e reprimidas, o que colidia um pouco com a ideia do respeito pelos usos e costumes, e manteve-se também a ideia de que o objetivo último da presença europeia era civilizar estas comunidades. Portanto, devia-se prosseguir com a tarefa de favorecer a introdução de princípios jurídicos civilizados na vida social indígena. E essa tarefa continuava a conceber-se como uma tarefa a realizar através do trabalho da codificação e do trabalho civilizador de juízes e administradores europeus, que deviam presidir aos tribunais privativos dos indígenas e melhorando o direito aí aplicado e, portanto, a condição civilizacional dos indígenas aí julgados. E, naturalmente, que isto criou uma tensão muito forte entre o compromisso de preservar o que se pensava ou considerava ou se queria acreditar que era o direito nativo tradicional, que era estático e coeso, e, por outro lado, o objetivo de transformá-lo e de o compatibilizar com padrões civilizacionais, ainda que reconhecendo-se os riscos que se corriam por causa da vulnerabilidade dessas comunidades, que impunham naturalmente muita cautela. Bom, e agora eu vou passar a descrever um caso prático, um processo que eu identifiquei no arquivo histórico de Moçambique, que ocorreu em 1915 e que dá conta de como é que estas coisas aconteciam, enfim, no terreno, nos tais... neste caso ainda não era num tribunal privativo dos indígenas, mas era um milando ocorrido em 1915 e remetia para um caso que tinha a ver com a prática do lobolo. O lobolo era uma instituição do direito da família, uma instituição nativa, digamos assim, de acordo com a qual, em certas regiões de Moçambique, a família do futuro marido de alguém, ou o próprio noivo, tinha que entregar um valor, em dinheiro ou de outra forma, à família da noiva, antes do casamento. Bom, e no entendimento maioritário da administração colonial portuguesa, esta prática devia ser combatida, porque
transformava a mulher numa espécie de propriedade que se vendia no momento do casamento. Era assim que os europeus interpretavam o lobolo. E, portanto, o primitivismo, esta tradição era primitiva e tanto mais que se o marido, entretanto, morresse após o casamento, a mulher, de certa forma, era herdada pela família do marido. Apenas podia voltar a casar se os parentes, os seus parentes da mulher, concordassem em devolver o valor pago como lobolo, na altura do casamento. E ambos estes elementos faziam com que se identificasse esta prática nativa como uma, palavras da época, prática bárbara que devia ser abolida. Não somente em Moçambique, como em todos os territórios do Império Português, onde vigoravam tradições semelhantes. Bom, então os administradores coloniais e os magistrados procuravam soluções para os problemas que se colocavam em torno do lobolo. Por exemplo, uma hipótese que imaginaram era de que os juízes e os administradores, nos tribunais privativos dos indígenas, que era onde estes casos se resolviam, calculassem uma indemnização a pagar pela viúva para que esta se pudesse emancipar em caso de morte do marido. Era uma novidade que permitia alguma emancipação à viúva. Outra solução possível era admitir que o direito à herança do lobolo, mas apenas quando a viúva se voltasse a casar, ou seja, esta ficaria emancipada com a morte do marido, mas se voltasse a casar, o lobolo desse casamento pertencia à família do primeiro marido e não do segundo. Havia vários esforços para tornar o lobolo uma prática mais, entre aspas, civilizada, mas estes esforços não davam resposta a todas as situações e assim tinha acontecido em 1815, quando o Uzubi, que é o nome do indígena, e a sua irmã Chiquize, que era uma indígena, recorreram ao administrador de Maputo para resolver um milando, que era um caso entre indígenas. Portanto, e este caso é descrito num relatório do Secretário dos Negócios Indígenas, tal instituição criada para lidar com indígenas. E agora, onde é que eu estou? Portanto, esta indígena, Chiquice, tinha sido casada com um outro indígena que se chamava Vaquine e, por morte deste, passou a pertencer, assim como as suas duas filhas menores, ao seu cunhado, que se chamava Ganamba. Aqui os nomes é confuso, mas também é interessante ver os nomes dos indígenas. E a família da indígena resolveu entregar o lobolo que tinha pago ao Ganan, o tal cunhado, o que foi aceito e, portanto, a indígena tinha ficado completamente emancipada e podia voltar a casar de novo. Portanto, o problema por aí tinha sido resolvido com o tal mecanismo da devolução do lobolo. No entanto, à data da separação, as duas filhas de Chiquize e Vaquine, que tinham morrido, eram muito pequenas e tinham sido entregues à mãe. Mas, alguns anos depois, Govan, o tal cunhado, reclamou a posse das filhas, porque elas eram pertença da família do pai. E o administrador de Maputo tinha-lhe dado razão, portanto, a mãe tinha que entregar as filhas à família do marido morto, a viúva. E então a mãe e o irmão recorreram para o secretário dos Negócios Indígenas. Este considerou-se incompetente para revogar a sentença do tribunal e, na sequência disso, a viúva e o irmão recorreram para o governador-geral pedindo que revogasse a decisão do administrador de Maputo e reclamando a posse das crianças, sem haver lugar a nova indemnização. E então, aqui é que tem interesse o argumento do advogado desta parte indígena, era de que o administrador deveria ter revogado a decisão porque ela contrariava as nossas leis, portanto as leis portuguesas, e porque os costumes indígenas bárbaros e injustos devem ser postos de lado. Portanto, ele achava que na sua vocação civilizadora, o tribunal devia, embora fosse privativo dos indígenas e aplicasse os usos e costumes, devia afastar
este uso considerado bárbaro e aplicar as leis, as nossas leis, que seriam as leis portuguesas. Bom. Mas o governador, apesar desta argumentação, indeferiu e considerou que a decisão estava correta por estar, e agora estou a citar palavras dele, em absoluta concordância com os usos e costumes indígenas. E depois acrescentou então, e agora pedia para mostrarem esse primeiro slide, acrescentou à decisão este comentário. Não conteste que estes costumes estejam um pouco em harmonia com as disposições do Código Civil sobre heranças. Cris, desculpa te interromper, é para passar o primeiro slide, é isso? Sim, sim, sim. Tá. Eu estou aqui a vê-lo, por isso é que deixa eu só colocar aqui para todo mundo, daí eu aviso você. Ok. Ótimo. Não. Se eu tinha colocado, saiu. Espera um pouquinho só. Aí. Parou. O primeiro. Pode continuar, Cris. Ok. Pronto, isto foi o comentário, então, que o secretário da Secretaria dos Negócios Indígenas fez relativamente à sua decisão de não apoiar a aplicação do direito português e a abolição, pura e simplesmente, das consequências do lobolo, por estar de acordo e em concordância com os usos e costumes nativos. Então ele dizia, não conteste que estes costumes estejam um pouco em harmonia com as disposições do Código Civil sobre heranças, mas não é por resoluções isoladas que se modificam os usos e costumes indígenas, que se devem ir modificando por uma lenta evolução e não por reformas aos saltos, que só oferecem o perigo de perturbações graves. Bom, e agora eu ia pedir para saltar para o segundo slide. Segundo slide. Não sei se já... Foi. Sim. Para o segundo slide, e com este salto saltamos para 1955. Estas palavras foram retiradas de um relatório sobre a aplicação do Estatuto do Indígena de 1954, que era um novo estatuto. E voltamos então a encontrar o mesmo problema, que é esta tensão entre a necessidade de respeitar as práticas jurídicas tradicionais dos indígenas, que eram vistas como vitais para a conservação da coerência interna das comunidades nativas, e ao mesmo tempo o desejo de reformar ou abolir práticas bárbaras, concretizando a missão de melhorar e de civilizar essas comunidades. Então, dizia-se nesse relatório que suprimir o lobolo, ou pelo menos reduzir o seu significado, é tarefa importante. Mas, de momento, é impraticável, sem corrermos o risco de precipitar a sociedade indígena no caos. Ele é o estímulo que faz o indígena solteiro trabalhar, é a garantia para o pai indígena do reembolso das despesas com a criação da filha e, sobretudo, é o elemento estabilizador da família indígena, porque a dissolução do casamento implica a restituição do lobolo e os seus beneficiários tratam de obstar pela coação moral e pela persuasão a tal. E, por último, o lobolo é elemento ritual e material que consome e legitima o casamento. Suprimi-lo sem que, entretanto, outros elementos rituais e de ordem moral e religiosa o substituam, é precipitar a família indígena numa confusão perigosa. Portanto, desta tensão resultava que os indígenas, de alguma maneira, eram encerrados neste mundo dos seus usos e costumes que deviam ser corrigidos, mas, na verdade, com muita cautela, porque precipitar essa correção, digamos assim, podia ser lançar as comunidades e a família no caos e na dissolução. E reparem que isto mesmo quando eram os próprios que queriam, porque o que é interessante neste processo é que os indígenas querem que lhes seja, pelo menos uma das partes, quer que lhes seja aplicado o direito europeu. E o seu advogado diz que é mais justo e que era tão justo quanto era admitido que as práticas bárbaras deviam ser eliminadas. E neste caso, a parte indígena
não hesitava em classificar o logol como uma prática bárbara que impedia esta mãe de ficar com os seus filhos por eles serem herança do irmão do marido morto. Bom. Portanto, era como se, de alguma maneira, com base neste discurso, se congelasse o dinamismo dos processos sociais que decorriam da própria situação colonial, que colocava estas populações europeias e populações nativas em comunicação e também as suas ordens jurídicas em comunicação. Bom, e agora estou a aproximar-me, talvez, do fim e vou introduzir uma outra variável, que é a seguinte. Isto significava, então, que, a partir do momento em que se formaliza o que é um indígena, nomeadamente nos estatutos próprios para indígenas que se foram publicando, os indivíduos de origem africana já não seriam julgados pelo direito europeu em nenhuma circunstância? Bom, não significava realmente isso. O que significava, e essa era a grande diferença relativamente àquela velha situação criada pela aplicação do Código Civil no século XIX, em 1869, significava que agora, para que um africano, negro ou mestiço tivesse acesso ao direito europeu e a ser julgado nos tribunais europeus, eles tinham que provar que eram não indígenas. Porque a construção jurídica da categoria indígena tinha tido como contrapartida a construção jurídica da categoria não indígena. E quem era o não indígena? Bom, vamos outra vez ao Estatuto de 1929. Houve muitas definições de não indígenas, mas aí o que se dizia era que eram indígenas, já vimos, os indivíduos de raça negra ou dela descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distingam do comum daquela raça. E não indígenas, os indivíduos de qualquer raça que não estejam nessas condições. Portanto, dá a ideia que não indígenas podiam ser qualquer indivíduo, até um europeu. Mas a verdade é que daqui resultava que os indivíduos que fossem considerados de raça negra eram os únicos que tinham que provar que já não estavam naquelas condições. No fundo, estes, digamos que eram os africanos que antes poderiam optar livremente pelo Código Civil, mas que agora tinham que provar, quer para serem julgados pelo Código Civil ou pelo direito europeu, quer para se subtrair à legislação especial, nomeadamente do trabalho forçado, tinham que provar que se distinguiam pela sua ilustração e costumes daquilo que era o comum da raça negra. Tinham que provar que tinham abandonado os usos e costumes próprios da raça negra. E também, isto depois era regulamentado localmente, tinham que saber ler e escrever em português e tinham que ter rendimentos que os sustentassem de forma decente e às suas famílias. E isto dava origem a processos, inicialmente processos administrativos, onde as pessoas tinham que ir provar isto tudo para terem a condição de não indígenas, ou seja, cidadãos, e, portanto, terem acesso ao direito europeu e também aos direitos políticos e outras coisas, ou então em processos judiciais. Enfim, é uma situação que também poderia explicar. Nem sempre as pessoas não eram obrigadas necessariamente, ou em alguns momentos eram e em outros não, a provar. Mas em qualquer altura poderiam ter a necessidade de provar. E aí iam aos tribunais privativos dos indígenas, isso há muitos processos desses, a provar que eram assimilados para que lhes fosse aplicado o direito europeu. Ou seja, se inicialmente a definição do que era um indígena e um não indígena parecia ter como objetivo separar entre os indígenas, os da terra, aqueles que não seriam afetados pela legislação especial, por serem civilizados, a verdade é que estes dispositivos acabaram também por separar entre os não indígenas, os que eram de raça negra e todos os outros, porque os únicos que tinham que provar eram os que eram de raça negra, porque apenas esses tinham que provar que não estavam nas condições habituais dos que eram de raça negra. Bom,
tinham que requerer aquilo que na altura depois passou a chamar-se a assimilação civilizacional, demonstrando que qualidades que muitas vezes não eram exigidas ou não eram mesmo aos cidadãos portugueses originários, por exemplo. Sabemos que na altura a maioria dos cidadãos portugueses, sobretudo se calhar os que iam para as colónias, não sabiam escrever, e estes africanos tinham que fazer um requerimento escrito e assinado por si, portanto tinham que provar que sabiam escrever. E havia sempre a hipótese de lhes ser recusado o processo de assimilação, ou aos seus familiares. E até havia, enfim, agora não vou falar muito disso, mas descobri alguns processos onde as pessoas, depois de terem adquirido a cidadania e, portanto, o acesso ao direito português, perdiam essa cidadania e esse acesso com o argumento da regressão civilizacional. Portanto, quando se provava que eles tinham voltado outra vez aos usos e costumes próprios da sua raça ou da raça negra. Bom, claro que provar que se tinha abandonado os usos e costumes da raça negra não era fácil, desde logo porque implicava que as pessoas mudassem completamente a sua vida e que se demarcassem das suas comunidades de origem. Tinham que abandonar as línguas africanas, tinham que abandonar as culturas africanas, tinham que se vestir e viver como europeus, em todos os aspectos da sua vida privada, e isso era sujeito a alguma vigilância. Bem, e por outro lado, as decisões dos tribunais privativos dos indígenas mostram que era difícil, nomeadamente em sede judicial, permitir que o indígena abandonasse os seus usos e costumes, porque todas as sentenças iam no sentido de aplicar os usos e costumes para evitar, enfim, introduzir perturbação nas comunidades indígenas, de acordo com essas teorias que se tinham desenvolvido. Portanto, o que acontece é que só muito poucos, no conjunto daquilo que antes era a população civilizada das colónias africanas, conseguiam aceder à cidadania através destes processos de assimilação. Isto significa que a passagem do ordenamento dos usos e costumes para o direito português, que agora coincidia com a transição para a cidadania, tinha passado a ser controlada, vigiada e difícil. Ao contrário do que tinha sucedido durante a vigência do Código Civil nos termos do Decreto de 1869. Agora, só os não indígenas de raça negra é que podiam ter acesso, desde que provassem que eram não indígenas, e o seu número era controlado pela administração colonial. Só eles seriam julgados pelo direito português desde que conseguissem ser reconhecidos como não indígenas. Bom, e agora mais algumas informações sobre isto. Eu queria dizer-vos que, ao mesmo tempo que isto aconteceu, a tal ciência colonial europeia, com grande impacto na doutrina colonial portuguesa, tinha transformado, do ponto de vista da identificação e das representações, tinha transformado estes não indígenas africanos numa espécie de produto espúrio da colonização. Eles eram designados como os assimilados ou os equiparados a europeus e eram sempre vistos e descritos como uma espécie de europeus incompletos que absorviam o que de pior tinha a cultura europeia e que, ainda que parecessem civilizados, o verniz da civilização estalaria a qualquer altura e eles revelar-se-iam sempre como os verdadeiros africanos primitivos que eram. Portanto, isto é uma imagem constante que aparece nos relatórios e na doutrina colonial acerca destes não indígenas de origem africana, de raça negra. Bom, e depois isto vai gerar muitas discussões, naturalmente, porque era preciso saber então, mas o que é a raça negra? Para já saber o que é a raça negra, quem é que eram os de raça negra, o que eram os costumes de raça negra, por exemplo, a poligamia, que era uma prática rejeitada, mas era uma prática das populações muçulmanas, em Moçambique, por exemplo. Os muçulmanos eram de raça negra, os seus usos e costumes eram usos e costumes de raça negra. Isto foi um problema que gerou imensa discussão. Mas depois, outro problema que surgiu era o de saber se estes não indígenas, para o serem, tinham que adotar integralmente
o direito europeu, ou seja, tinham que abandonar de forma absoluta e não apenas parcialmente os usos e costumes africanos. E havia sempre a ideia de que eles nunca abandonavam realmente de forma completa e que quando abandonavam, muitas vezes abandonavam de uma maneira artificial. E a certa altura, foi por isso que eu escolhi aqui este texto do Gonçalves Cota, que eu creio que está agora a ser projetado. Um dos problemas que este Gonçalves Cota, que é enviado para Moçambique para codificar os usos e costumes, é um magistrado, e ele chega lá e diz, bem, há indivíduos que evoluíram do ponto de vista económico e querem ter acesso ao direito europeu, nomeadamente ao direito da propriedade, que era uma questão complicada, não é? Terem títulos individuais da propriedade, mas que ao mesmo tempo eram polígamos, ou seja, queriam ser julgados pelo direito europeu, queriam ter acesso ao direito europeu, mas mantinham-se em alguns aspectos, tinham evoluído no aspecto económico, mas em alguns aspectos da sua vida privada estavam ainda ligados aos usos e costumes, como era o caso da poligamia, ainda por cima usos e costumes que a maioria achava que também eram relativamente bárbaros. E então dizia este Gonçalves Costa a certa altura que estes indígenas às vezes divorciavam-se de todas as mulheres que tinham para provar que agora eram monogâmicos e que por isso tinham acesso à assimilação e deviam ser cidadãos e que isto naturalmente provocava grandes perturbações na família poligâmica. E então ele começa a defender uma coisa diferente, que é, bem, se a poligamia, e agora vou ler o texto dele, constitui uma causa inibitória na qualidade de cidadão português, porque se é polígamo não pode ser cidadão, ainda que do ponto de vista económico seja um grande empresário ou alguém com um dono de uma plantação, por exemplo, ao mesmo tempo que é um crime à face da nossa lei, ela não deverá constituir causa inibitória de se considerar como evoluído um indivíduo que se tenha distinguido do comum da sua raça pela sua aplicação ao trabalho e por outras qualidades demonstrativas da sua tendência pessoal para se integrar na civilização europeia. Bom, e então a proposta deste Gonçalves Costa vai ser a de que se cria um estatuto intermédio, que seria o indígena que parcialmente poderia optar pelo direito europeu. Bom, e então, porque é que eu estou a falar deste caso, muito rapidamente, que é um processo muito interessante de reflexão deste Gonçalves Cota, mas isto vai ter um impacto na legislação e, nomeadamente, no último Estatuto Político-Civil dos Indígenas, publicado em 1954, porque aí vai-se alterar, então, a definição de indígena para se sublinhar que, de indígena, para se sublinhar que o indígena é aquele que e eu vou pedir para passarem para o slide seguinte, para perceberem melhor. Não, a seguir. Yes. Consideram-se indígenas das referidas províncias o indivíduo de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido e vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. E não indígenas, os indivíduos de qualquer raça que não estejam nessas condições. Portanto, qual é aqui a diferença? É que admite-se que os indígenas parcialmente possam ser regulados pelo direito público e privado dos cidadãos portugueses. Eles ainda não conseguem, reparem, pelas suas ilustração e hábitos, ainda não conseguem ser regulados em toda a sua vida pelo direito português, mas abre-se aqui a possibilidade, em alguns domínios da sua vida, serem regulados pelo direito português europeu. Agora, para ser não indígena, a aplicação do direito europeu tinha que ser integral, não havia forma. E, portanto, o que acontece neste último estatuto, por acaso eu aí enganei-me e não estou a referir que esse é o artigo 3 do Estatuto de 1954, é que se cria uma outra categoria intermédia do indígena destribalizado, que é o tal indígena que continua a não poder ser sujeito integralmente ao direito europeu,
mas em alguns aspectos da sua vida pode. Ele permanece indígena, não é por causa disso que passa a ser cidadão, mas admite-se que em algumas áreas da sua vida se lhe possa aplicar o direito português. Bom, e agora, talvez passar para o último slide, acho que já disse assim o mais importante. Isto também é retirado do Estatuto de 1954 e eu coloquei aqui para verem como em 1954 continua essa ideia de que ao aplicarem-se os usos e costumes, as autoridades procurarão sempre que possível harmonizá-los com os princípios fundamentais do direito público e privado português, buscando promover a evolução cautelosa das instituições nativas no sentido indicado por esses princípios. Portanto, isto parece ser uma ideia que permanece ao longo, transversal a estes contextos tão diferentes, desde o decreto de 1869. Bom, e agora eu queria, por favor, que voltassem para trás, para aquela imagem. Vou só explicar que é esta imagem. Portanto, isto é em Moçambique, a certa altura, eu encontrei um registro dos alvarás de assimilação concedidos em Lourenço Marques, portanto, hoje Maputo, em Moçambique, entre os anos de 1917 e 1921. Portanto, durante a República, lá está, durante alguns anos vigorou na província de Moçambique uma espécie de estatuto do indígena e criou-se este tal processo de assimilação em que as pessoas tinham que dirigir-se à administração com um requerimento escrito por si e assinado por si, requerendo a tal assimilação para ficarem isentos da aplicação das normas especiais a que estavam sujeitos os indígenas, nomeadamente o trabalho forçado, os impostos indígenas, as penas próprias para indígenas. Pronto, e eles apresentavam isto e também um papel a certificar-se de que eram monogâmicos e às vezes registros de batismo, continuava a haver muita ideia de que eram católicos. Estas pessoas que vocês veem aí, depois isto era um livro que organizava, muito bem organizado, todos os pedidos e informações sobre cada uma das pessoas e depois a fotografia, tipo passe. Estas pessoas eram aquelas, digamos assim, que no século XIX seguramente que se consideravam cidadãos portugueses, filhos de país, os tais filhos de país de que eu falei inicialmente, que certamente, ou pelo menos em muitos casos, se dirigiriam aos tribunais portugueses, que sabiam falar e escrever português, coisa que muitos portugueses da metrópole no século XIX não sabiam escrever, e que, a partir da instituição destas regras e do indigenato, passaram então a ter que, ou a ser sujeitas a estes processos de assimilação para conseguirem estatuto de cidadão e com isso serem julgados em tribunais portugueses e à luz do direito português. E pronto, e não vou, acho que já falei muitíssimo, se calhar demais. Agora fico à espera das vossas questões e agradeço muito por me terem ouvido, apesar destas interrupções todas, que espero que não tenham cortado o fio condutor da minha apresentação. Obrigada. Muito obrigado, professora Cristina. Não cortou. Enfim, com a pandemia a gente se acostumou com essas interrupções aí de sinal, mas não prejudicou em nada a sua aula, pela qual eu agradeço tantíssimo. E pergunto aqui aos professores e aos nossos estudantes que estão aqui se existe alguma questão que gostariam de discutir com a professora Cristina Nogueira da Silva. O professor Walter Guandalini. Talvez seja bom você vir aqui para a TV. Caiu, já caiu. Deixa você levantar. Um magnetismo. Sentado desse bom.
espera de ser admitida, Apolinário. Você está entrando em contato com o polaco aí? Por favor.
Tudo bem, Cristina? O Walter aqui falando. Tudo bem? Comigo, sim, aqui com a conexão é que parece que as coisas não estão perfeitas. Pensa no século XIX, que era tudo por carta, agora tá fácil. Pois é. Mas não há nada como a presença. É verdade. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, talvez extrapole um pouco o seu objeto de pesquisa, mas é uma curiosidade que eu fiquei, porque a relação da colonização portuguesa com os povos e com os costumes locais é diferente na África, na Ásia e no Brasil, né? E aí a minha curiosidade ficou em tentar entender, em tentar saber, não sei se você tem essa informação, como é que se dá hoje em dia essa relação entre os costumes tradicionais e a herança do direito europeu nessas ex-colônias portuguesas, né? É uma relação mais equilibrada, o direito europeu predomina. Como é que se dá essa relação, como é que se dá esse equilíbrio nessas ex-colônias? Obrigado, Cristina. Bom, relativamente a essa questão, eu tenho feito a minha investigação sobretudo em Moçambique, e, portanto, sei alguma coisa do que se passou nessa matéria em Moçambique desde a descolonização. Depois também tenho algumas informações sobre a Índia, que é um caso muito específico, onde o direito português esteve sempre disponível para os nativos, não é? E tem uma história própria. Quem estudou isso muito profundamente foi a Ângela Barreto Xavier e o Luís Cabral de Oliveira, que neste momento é um historiador português que estuda intensamente essa questão. Depois, o que é que se passou em Moçambique foi que logo a seguir à descolonização houve uma rejeição total e absoluta dos direitos tradicionais locais, não é? Foram mal vistos, cria-se a ideia marxista de construir um homem novo, um Estado novo, em ruptura com tudo o que tinha ficado para trás. Herdou, um pouco contraditoriamente, essa noção de que os usos e costumes eram... ou o direito tradicional local era sinónimo de primitivismo, atraso, superstição e, portanto, não podiam ser admitidos, porque agora eram todos cidadãos, quer dizer, nos países independentes não podia haver indígenas e não indígenas, ou não cidadãos e cidadãos, eram todos cidadãos e todos seriam regulados pelo direito revolucionário que estava a ser decidido nas assembleias, portanto, na Constituição, nas primeiras Constituições em Moçambique, nem sequer se refere a esse problema. É evidente que, por todo o território moçambicano, uma grande parte da população moçambicana não regulava a sua vida pelo direito que estava a ser legislado, mas, enfim, pelas práticas que vigoravam, se calhar desde sempre, porque em muitos lugares a própria presença do colonialismo não é uniforme no território e, portanto, a maneira como os direitos locais funcionaram não foi minimamente controlada na sua totalidade pela administração colonial e, claro que depois da descolonização essas questões foram herdadas pelos novos Estados independentes que acabaram por ter que lidar com elas e, portanto, quando houve a liberalização e o desenvolvimento do multiculturalismo e das aproximações multiculturalistas, realmente começaram a aparecer nas constituições, e eu sei que isso também aconteceu em Angola, o reconhecimento do direito tradicional e do poder jurisdicional das autoridades tradicionais, e começaram também a haver organizações e instituições onde se formavam as pessoas que nas comunidades administravam tradicionalmente a justiça. Portanto, ainda hoje as formas locais são naturalmente muito, muito fortes e têm muita vitalidade e neste momento são reconhecidas e enquadradas pelo Estado. Portanto, se inicialmente elas foram... houve uma omissão total, era como se não existissem, depois o Estado reconheceu e tenta enquadrar essas formas alternativas de resolver litígios, como hoje são chamadas, e eu sei que há
eu lembro-me de ver em Moçambique, há um instituto que destina-se a dar formação jurídica a essas pessoas que julgam litígios nas comunidades, e até tenho imagens muito bonitas no meu projeto sobre o pluralismo jurídico no Império Português, que foi um projeto, enfim, não tão produtivo quanto eu queria, porque apanhou completamente com a pandemia do Covid em cima. O projeto começou e a seguir veio logo a pandemia, mas no site do projeto eu pus essas imagens. Há um monumento ao pluralismo jurídico em Moçambique, num desses institutos de formação, onde precisamente estão representadas todas as formas de resolução de litígios e os vários ordenamentos jurídicos que existem no território nacional moçambicano. Portanto, naturalmente que esta questão se prolongou depois da descolonização. Inclusivamente há um trabalho muito importante do Boaventura Sousa Santos sobre o funcionamento das formas de regular litígios das várias comunidades em Moçambique. Enfim, era um projeto sobre pluralismo jurídico, e também há trabalhos feitos para Angola, eu conheço alguns. Portanto, naturalmente que em termos completamente diferentes, agora de reconhecimento e valorização dessas formas e de acesso a elas àqueles que naturalmente permanecem cidadãos moçambicanos, portanto a questão continuou, lida-se com ela de forma totalmente diversa. Seria naturalmente de esperar. Se tiver assim muito interesse, eu posso enviar alguma bibliografia que tenho certamente sobre essa questão, que é uma questão realmente muito interessante, porque é sem dúvida que os Estados africanos independentes tiveram e lidaram com este problema, tal como os Estados coloniais tinham ligado no século XIX e XX. Cristina, muito obrigado pela exposição, pela aula. Nós vamos, considerando os compromissos que temos aqui, encerrar o evento agora, mas dizer que a tua palestra, que a tua participação no nosso curso foi de fato maravilhosa, e os problemas técnicos só mostram a importância da presencialidade aqui. A gente quer você aqui presencialmente, né, ano que vem, dando um curso aqui completo aqui na faculdade. Então, vai ser muito bacana ter você aqui conosco presencialmente no ano que vem. Estamos com muitas saudades. Enfim, eu vou passar aqui a palavra para os demais colegas, para os colegas darem aqui uma mensagem, né, um abraço para você. Muito obrigado de novo, Cristina. Obrigada, Sérgio. Professora Cristina, grande prazer poder ouvi-la, matar um pouquinho a saudade, ainda que à distância. E um forte abraço, parabéns pela fala. Tem um monte de perguntas, depois eu te mando diretamente no WhatsApp para a gente conversar. Isso. Qualquer pergunta podem mandar por e-mail que eu respondo. E mandem, porque eu estou aqui muito embrenhada nesta investigação e, portanto, quero mesmo muito feedback e muitas perguntas para ser obrigada a pensar e a questionar, eventualmente, algumas ideias que eu tenho que possam estar menos apuradas. Professora Cristina, alô? Professora Cristina, só uma palavra de agradecimento mesmo, muito bom revê-la, um abraço fraterno e, como disse o professor Sérgio, ano que vem nos vemos pessoalmente. Oxalá, obrigada. Querida professora Cristina, também o meu abraço, muito obrigado e até breve. Obrigada, até breve. Foi um gosto para mim dar esta aula, até porque este ano estou de sabática, portanto não dou aulas. Foi uma oportunidade para matar saudades também das aulas e vossas. Cristina, peguei o microfone aqui de volta só para deixar um abraço e dizer que esperamos você ano que vem ansiosamente. Obrigado pela resposta também. Obrigada. Tchau. Adeus. Cristina, muito obrigado. Eu quero dizer aqui aos estudantes que a Universidade da Professora Cristina, junto com o Elva e com a nossa, nós já temos um convênio que funciona, um convênio internacional. O doutorando espanhol aqui, o Javier, ele estava por conta exatamente dessa articulação. Nós temos hoje uma doutoranda nossa lá na Espanha também. Nós vamos vitaminar tudo isso. Mas, independente da colaboração institucional, Cristina, eu reitero aqui as palavras do nosso diretor da faculdade, o Sérgio Stout,
no sentido de que vai ser um privilégio imenso tê-la aqui ano que vem. Nós estamos desenhando um congresso ano que vem aqui, dos 200 anos da Constituição Imperial Brasileira, provavelmente no início de setembro. Então já estou lhe fazendo assim, ó, ao vivo, nesse momento, assim, um convite desse jeito. Se tiver agenda, a gente vai conversando e vendo melhor depois. Quem sabe nos primeiros dias de setembro, ter a sua presença aqui seria absolutamente sensacional. Mas independente disso, Cristina, deixa eu também colocar aqui toda a minha gratidão. Você sabe que essa ponte entre Curitiba e Lisboa, especificamente a Universidade Nova de Lisboa, é uma ponte, enfim, com muitos fundamentos e muito forte, uma ponte que nós temos há muito tempo e queremos continuar tendo. Queremos falar da nossa alegria, da nossa satisfação de tê-la como parceira e de ter podido ter esse privilégio de ouvir a sua aula hoje. Então, fica o nosso agradecimento aqui, fazendo coro aqui aos meus amigos e colegas. Muito, muito obrigado. Obrigada.